Salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos aqui no vídeo, mais um vídeo aqui do canal. Sou o Tio Caio e o nosso assunto de hoje vai ser uma conversinha sobre os números irracionais. Esse conteúdo a gente costuma aprender ali no 8º ano, mas chega no 9º ano, confunde um pouquinho a cabeça, se infunde os neurônios um pouco. Primeiramente, vamos pensar na estrutura do que são os números irracionais. Eu dou sempre esse exemplo nas minhas aulas, quem me conhece já sabe, sobre a evolução da matemática ao longo dos tempos, né? O pensamento do homem, à medida que ele foi evoluindo, como que eles conseguiram chegar em algumas coisas ali sem esses recursos tecnológicos que a gente tem. O exemplo mais prático para a gente entender sobre sobre os números irracionais é pensar num círculo ou numa circunferência. Então, isso é padrão. O que os caras pensaram? Olha que da hora. Imagina que se eu pegar aqui esse círculo e colocar um barbante aqui assim e contornar esse círculo aqui. Fizer o contorno aqui desse círculo, que eles chamam, e nós chamamos de comprimento da circunferência. Eu falo circunferência, que é só o contorno do círculo, tá? Quando eu falo círculo, eu estou falando daquela região interna ali, aquela área. Então, o comprimento dessa circunferência, a gente chama aqui de C maiúsculo. Para que a gente forme uma circunferência, na definição a gente tem o seguinte, que circunferência ela é o conjunto de todos os pontos equidistantes de um centro. Fala português. Então aqui você imagina, pensa no compasso, que não vou entrar muito aqui nessa parte não, só quero chegar na ideia para vocês. Pensa no compasso, você faz uma abertura daquele compasso. Na hora que você coloca a ponta seca no papel, você vai fazer um giro com aquela parte do lápis. Então, se você pensar, aquela distância que você abriu, aquela aberturinha que você fez aqui assim, vou mostrar aqui, ó, aquela abertura que você fez, você vai girar ela para todos os lados. Então, cada vez que você gira, vai formando vários pontinhos ali, que aqueles pontos estão tão juntos que fica um coladinho no outro lá no infinito. Então, forma a minha circunferência. Então, o que os caras pensaram quando eles fizeram isso? Essa distânciazinha, que a gente pega aí a abertura, ela é chamada de raio. E se eu pegar dois pontos dessa minha circunferência, por exemplo, pegar um ponto aqui e um ponto aqui, ponto A e ponto B, e ligar aqui, a gente tem um segmento que a gente chama de corda. Se esse segmento passa pelo centro, eu percebo que eu tenho um raio para a parte de cima e um raio para a parte de baixo, que é o que a gente chama de diâmetro. Então, se eu tenho aqui 2 vezes o meu raio, eu tenho o diâmetro. O que isso tem a ver com números racionais? O que os matemáticos fizeram naquela época? Eles perceberam que toda vez que eles pegavam o comprimento de uma circunferência e dividia por um diâmetro, eles tinham um número aproximadamente igual a 3. À medida que eles faziam mais cálculos e cálculos mais precisos, eles foram descobrindo que esse número se aproximava a um número específico, que hoje a gente conhece ele como 3,14, que é o π, a letra grega P. Então, o π ele é um número irracional. Por que ele é irracional? Porque à medida que foi evoluindo as tecnologias, teve até um japonês que fez um estudo com 5.000 casas depois da vírgula, e ele não conseguia achar um período. Período vem lá de dízima periódica, né? Você tem 1,3333, então você tem lá o período que é o 3 que repete. No caso desse comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, você não tem um período, não tem um conjunto de números que se repetem a certo momento. Então, esse número é uma dízima não periódica. Se ele é uma dízima não periódica, ele é um número irracional. E a gente tem também um exemplo do 9º ano, que são as raízes que não são exatas. As raízes quadradas, ou as raízes em geral que não são exatas, elas são formadas por números irracionais. Então, de uma maneira bem simples, vou fazer um exemplo aqui envolvendo com a geometria, e fica mais fácil de você entender
desses números irracionais e como que você calcula o valor aproximado dele. Como se fosse a gente tivesse calculado aqui a raiz do 3,14, aliás, o π, que vale 3,14. Então, se a gente tem aqui, olha um exemplo, vou colocar um exemplo único para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Eu quero calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 50. Calcular a raiz quadrada de 50, mas peraí. Será que 50 tem raiz quadrada exata? Então, a gente primeiro faz o teste para saber se ele é quadrado perfeito. Então, a gente faz pelo processo de fatoração, que é o processo que vocês já viram aqui nos vídeos. Então, 50 divide por 2 dá 25, por 5 vai dar 5 e por 5 dá 1. Para a raiz quadrada ser exata, para que o número seja um quadrado perfeito, se eu estou na raiz quadrada, eu preciso fazer grupos de 2. Então, eu precisaria ter 2, 5 e ter 2, 2, por causa de umas propriedades que eu já mostrei nos vídeos anteriores aqui. Então, nesse caso, eu só tenho um grupo de 2 5. Está faltando aqui um 2 para fazer companhia ali para aquele 2, né? Para ele sair da raiz. Então, a raiz quadrada de 50, a gente pode escrever como o 5, que eu consegui tirar a raiz quadrada, vezes a raiz quadrada de 2 que está lá dentro. Eu não sei quem que é essa raiz quadrada de 2, porque ela não formou um grupinho com outro 2 para poder sair da raiz. Só um parênteses, lembra que raiz de 50 é o mesmo que raiz de 25 vezes raiz de 2. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz de 2. Mesmo processo que eu fiz aqui. E como é que eu vou achar esse valor aqui? Se eu souber o valor aproximado do raiz de 2, eu posso multiplicar esse resultado por 5. Em outras palavras, pode ser que, por causa dos arredondamentos das casas depois da vírgula, esse valor fique diferente dessa técnica que eu vou mostrar para vocês, que é o quê? Como calcular a raiz quadrada de 50 sem pensar no processo de fatoração. Vamos pensar aí com números decimais. Como que a gente faz essa conta? O primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar o quê? Quem são os quadrados perfeitos antes e depois dos 50? A gente pode fazer por tentativa. 2 vezes 2 é 4, então 4 é um quadrado perfeito. 6 vezes 6, 36. 36 é um quadrado perfeito. 7 vezes 7, 49, ó, chegou perto. Então, se eu fizer o 7 vezes 7 e o 8 vezes 8, eu tenho esses dois quadrados perfeitos, o 49 e o 64. Se eu tiro a raiz de 49 e tiro a raiz de 64, eu percebo que a raiz de 50 é um número entre eles, que a raiz quadrada de 49 é menor que a raiz quadrada de 50, que a raiz quadrada de 50 é menor que a raiz quadrada de 64. Então, a gente usa essa simbologia, que a raiz quadrada de 50 está entre a raiz de 49, que é 7, e a raiz de 64, que é 8. Então, qual é a ideia aqui? Por tentativa, descobrir qual que é o valor dessa raiz quadrada de 50. Então, agora a gente vai fazer tentativas. Se eu colocar 7, dá 49, falta. Se eu colocar 8, dá 64, passa. Então, eu tenho que pensar num número entre 7 e 8 que esteja próximo dos 50. Pela nossa pobre lógica, eu pensaria no 7,1, que é o decimal ali mais próximo, pensando em uma casa decimal. Então, eu tenho 7,1. Será que é ele? Eu faço a multiplicação. Aqui não tem segredo, é só conta de multiplicação. Então, 1 vezes 1 dá 1, vezes 7 dá 7. 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 7, 49. Aqui a gente vai ter 1, 14 vai 1, 0, mais 1, 5. Duas casas depois da vírgula, duas casas. Então, eu sei que se eu considerar 7,1, vai dar 50,41. Então, está bem próximo ali de 50. Então, eu posso dizer que para uma casa, a raiz quadrada de 50 é aproximadamente 7,1. Mas eu posso refinar esse resultado. Que jeito? Se eu considerar duas casas depois da vírgula, seria mais conta para fazer. Vamos fazer, porque aqui conosco não tem rosco. Coisa de tiozão, né? Tá bom.
Eu já sei que 7,1 deu 50,41. Se eu fosse pensar em duas casas, eu estou falando em uma casa 7,1. Até vamos fazer assim. Agora eu quero uma casa decimal. O 7 vai virar 7,0 e o 7,1. Eu quero algum número que esteja entre esses dois caras. Então é só acrescentar uma casinha depois da vírgula. Então eu quero números que estejam entre 7,00 e 7,10, que é o 7,1. Então, quem que eu poderia pensar aqui num valor com duas casas? Eu posso pensar no meio, que é 7,05, e verificar se ele está mais perto dos 50 ou não. Como que eu faço isso? Fazendo a conta de multiplicação. Então, vamos lá. A gente tem aqui 25, vai 2, 35, 0, 35 vai 3, 49. Vamos ver quanto que deu esse resultado. 5, 2, 10 vai 1. Então, 3, 6 mais 1, 7, 9, 4. Agora eu tenho duas casas com mais duas, são 4, eu volto 4 casas. Ó, 7,05 deu 49,7025. Ainda está chegando perto dos 60, dos 50. Então, pode ser que seja um número maior que 7,05. Qual a minha próxima tentativa? Eu posso ir lá, por exemplo, para o 707, para não ter que ficar tentando o 06 e assim vai indo, tá? Então, aqui a gente tem 49, vai 4, 7 vezes 7, 49. Aqui 0. E aqui dá a mesma coisa, 9, 4, 49. Na hora que eu somo, vamos ver quanto que é nosso resultado. Aqui nós temos 9, 4, 9 com 9, 18, vai 1. 1 mais 4 dá 5, 1 mais 4 vai dar 9, 9 e 4. Duas casas com duas, eu volto 4. Ó, chegou mais próximo, 49,9849. Então, tá longe aqui um pouquinho do 705. E uma ideia, se eu quiser saber exatamente qual que é, esse número está faltando para os 50 que eu estava calculando. Então, vamos fazer mais uma conta de multiplicação, que é o 7,08, para ver se ainda vai chegar mais perto ou se vai passar esse resultado. Então, a gente faz lá, 64 vai 6, 56, que dá 0, 0, 0, 7 vezes 8, 56, vai 5, 7 vezes 7, 49. Não estou fazendo nada demais a não ser contas de multiplicação. Então, nós temos 4, 6, 6 com 6 dá 12, vai 1, 5 com 5, 10, com mais 1, 11, vai 1, 1 mais 9 vai dar 10, vem 1 aqui, 5. Duas casas, duas casas. Então, volto 4. Olha lá, passou. Então, é o que a gente costuma dizer que aqui é pela falta e aqui é pelo excesso. Então, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 50, quando eu estou com duas casas decimais, é um valor 7,07 aproximado ou 7,08. Então, basicamente, a gente pode falar que é entre esses dois caras. Mas eu gosto das coisas certinhas, vamos ver quem realmente é. Desse cara aqui, 49,98. O que acontece se eu pegar 50, com aquelas quatro casas depois da vírgula, e tirar 49,9849? Se eu tirar, eu tenho. Aqui vai pedir emprestado, né? Fica 4, 9, 9, 9, 9, 10. Aqui vai dar 1. Aqui dá 5, 1, 0, 0 e 0. Então, daqui para os 50, deixa eu subir um pouquinho. Daqui para os 50, eu tenho essa diferença, que é 151 décimos de milésimos. O que passou dos 50, se eu fizer agora essa conta aqui, o que passou, que é o excesso,
e tirar os 50, que eu já tinha, que é o que eu estou querendo calcular aqui a raiz, ele vai dar 0,1264. Então, ó, 0,1264, que é 1.264 décimos de milésimos. Então, na verdade, está mais perto de quem? Do 151, de diferença até os 50, ou 1.264? Eu percebo que esse cara aqui, ó, está mais perto de 50. Então, a minha resposta aqui, aproximada, a gente não considera o 708. Por quê? Porque o 707 está mais próximo do meu valor. Tranquilo? Então, basicamente, é isso. Na hora da gente fazer a raiz quadrada, a gente descobre quem são os quadrados perfeitos antes e depois e vai fazendo por tentativa. Aí depende do que você quer. Se você quer o inteiro mais próximo, ele está mais perto do 7, que o raiz de 50 mais perto do raiz de 49. Se você quer uma casa, você descobre que é o 7,1. Tio Cairo, mas por que você não fez aqui o 7,2? Porque se o 7,1 já passou, para uma casa decimal, quem é antes do 7,1 é o 7,0, que eu já tenho ali, que é o 49. Por isso que eu não precisei fazer duas contas aqui. Mas aqui eu já precisei fazer, que para duas casas entre o 7,0 e o 7,1, se eu acrescento mais um zero nos dois números, eu tenho 7,00, 7,10. Nesse intervalo eu tenho 7,01, 7,02, 7,03, 7,04, 7,05. Aí vai para o seu processo de raciocínio aí de quem que ele está mais perto. Se ele está mais perto do lado esquerdo ou do lado direito. Como é que você confirma? Fazendo contas para descobrir o que falta e o que tem em excesso. Feito isso, descobriu quem tem falta e quem tem excesso, você faz aí a estimativa de qual número que ele está mais perto e calcula aí o valor aproximado da sua raiz. Legal! Bem louco! Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar like aqui nesse vídeo, compartilhar aí com o pessoal da sala de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até mais. Fui!